Servidores, sejam bem-vindos ao programa de ambientação do Instituto Federal de Santa Catarina. O tópico a ser tratado nesse módulo será o conceito de técnica. Para nos ajudar a defini-lo, contaremos com a participação de alguns personagens que, por meio da encenação de um passeio no museu, tentarão esclarecer as dúvidas que permeiam esse conceito. Sendo assim, vamos lá? No ônibus, a caminho do museu. Então, pessoal, lembrando que hoje estamos fazendo uma visita ao Museu de Arqueologia. Prestem atenção em tudo, porque vocês terão que fazer um trabalho sobre a visita de hoje. Nós andaremos em quartetos, 3 alunos e um professor. Alguma dúvida, pessoal? Não! Pessoal, chegamos. Vamos descendo do ônibus e formando filas. Sem bagunça, pessoal. Eduardo, Isabela e Paulo Ricardo, vocês ficaram comigo, ok? Tá bom, professora! Então vamos indo, que o nosso guia já está nos esperando. Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao nosso Museu de Arqueologia. Aqui vocês encontrarão diversos materiais arqueológicos que caracterizam a cultura material de determinada sociedade. Meu nome é Arthur e eu acompanharei vocês nessa visita. Muito obrigada, Arthur. Venha, pessoal, vamos acompanhando. Então, gente, logo de saída, podemos observar à esquerda uma das primeiras ferramentas criada pelo homem, um machado. Aquele dali é de 1,8 milhão de anos atrás. Nossa! Pelo que eu estou vendo, ele é formado por uma pedra lascada, afiada de um lado e arredondada do outro, amarrada no cabo por uma espécie de corda feita de uma fibra vegetal. É isso, Arthur? Exatamente, professora. Eles usavam essa ferramenta para se proteger de outros animais e cortar materiais muito resistentes, impossíveis de se cortar ou quebrar com a mão. Mas não era mais fácil eles terem feito um machado de ferro ou de metal? Isabela, você não pode esquecer o contexto. Estamos falando de 1,8 milhão de anos atrás. O ser humano ainda não extraía o ferro da natureza ou fabricava metal. Portanto, não tinha machados de metal lá. Professora, não entendi. Como assim o ser humano não extraía ferro da natureza e não fabricava metal? Pessoal, esse é um museu de arqueologia. Aqui veremos as mais diferentes criações feitas pelo homem para viver frente à natureza. Desde o início da nossa espécie até os dias de hoje, nós manipulamos a natureza diante das nossas necessidades. Então, o que estamos vendo são invenções? Exatamente! Mas, professora, aquele pote de barro ali é uma invenção? Um pote daquele até eu invento. Paulo Ricardo, fica fácil você inventar aquele pote porque ele já existe. Hoje, se nós tomamos água em um copo é porque alguém pensou há muito tempo em uma maneira mais eficiente de transportar a água até a boca. E assim nasceu o copo. Professora, usando essa lógica, todas as coisas que nós usamos um dia foram criadas para se utilizar em determinadas situações. Tô certa? Exatamente, Isabela. E a esse processo de interação entre o homem e o mundo nós chamamos de técnica. Técnica? Isso! A técnica é essa capacidade do ser humano de fazer e intervir no mundo para produzir sua existência. Arthur, pode nos mostrar o próximo objeto? Claro, professora. Ali no canto. À direita, podemos ver uma lança que tem quase 500 mil anos. Ela era usada para pesca e é feita de madeira com a ponta mais estreita e afiada. Pessoal, aqui temos mais um exemplo. Há mais de 500 mil anos, o ser humano se utilizava da pesca manual, ou seja, ele pegava o peixe com as mãos. Imaginem o quão difícil deve ser pegar um peixe com a mão. A partir de um determinado momento, o ser humano percebeu que para facilitar esse processo ele precisaria de algum instrumento. Provavelmente, a partir de algumas tentativas e erros, ele chegou àquela lança de pescar que estamos vendo ali. Acho que estou entendendo, professora. Então, cada vez que precisamos fazer alguma coisa, nós criamos um instrumento que facilite o fazer dessa coisa. É isso?
Sim, Eduardo. Ainda que confusa a sua colocação, é isso sim. Tenham na cabeça que o mundo já existia antes do ser humano existir. Porém, para vivermos nesse mundo, temos que adaptá-lo à nossa realidade. Assim, para aperfeiçoá-lo conforme as nossas exigências, nós adaptamos o mundo, fabricamos instrumentos, criamos objetos, mudando a nossa realidade. Esse processo de mediação entre o ser humano e o mundo para o alcance de uma finalidade consciente, chamamos de técnica. Professora, então fazer as coisas, criar objetos para mudar a realidade conforme a nossa necessidade, é a técnica? Isso, Paulo Ricardo. Então os animais também são técnicos, né, professora? Porque a abelha faz a colmeia, o João de Barro constrói sua casa, o castor faz o dique. Boa colocação, Paulo Ricardo. Ainda que seu raciocínio esteja correto, não é bem assim que acontece. Os animais que você citou, ainda que construam seus objetos, eles o fazem de maneira instintiva, guiados por seu determinismo biológico e natural. E o ser humano, professora? Como ele faz as coisas? O homem é o único ser vivo que produz sua existência de maneira livre, pois pode escolher conscientemente os meios a serem empregados e os caminhos a serem seguidos, podendo criar e inventar maneiras de concretizar suas ideias. Ele produz seus materiais racionalmente, com uma finalidade conscientemente concebida. Então, pessoal, a técnica não é apenas a execução de atos feitos pela matéria viva. Ela deve ser racional, intencional, previamente planejada e com objetivos específicos. Complementando, professora, podemos ver ao lado da lança de pescar um anzol de lasca de osso, uma linha de pesca feita de cauda de cavalo e uma vara de pescar feita de bambu, que são de 3.500 anos antes de Cristo. Ótimo comentário, Arthur. Pessoal, notem que a técnica participa do processo histórico geral do ser humano, acompanhando o progresso histórico da conquista da natureza pelo homem. A técnica evolui conforme o homem também evolui. Da pesca manual, pesca com lança, pesca com vara e anzol, pesca com rede, entre outras técnicas relacionadas ao desenvolvimento da pesca. Hoje em dia, pode-se encontrar a vara, o anzol e a rede em diversos tamanhos e materiais, conforme o objetivo de quem pescará. Professora, então a técnica é o produto que a gente cria quando tem que fazer alguma coisa? Não, Eduardo. A técnica é a intervenção humana consciente sobre a natureza. O resultado dessa intervenção, ou seja, o resultado da técnica, são os objetos, instrumentos e materiais, denominados de produtos técnicos. Professora, aquele chapéu ali é um produto técnico? Antes de responder, deixe o Arthur nos contar a história daquele chapéu. Aquele chapéu ali tem mais de 7.000 anos e era utilizado para proteger a cabeça dos povos pré-históricos das adversidades climáticas. É um tipo de gorro feito por pele animal. Respondendo a sua pergunta, Paulo Ricardo, sim, esse chapéu é um produto técnico. E quem de vocês pode me explicar a razão? Acho que esse povo pré-histórico precisava fazer alguma coisa. Plantar, cuidar dos animais, caçar. E aí devia chover muito ou fazer muito sol. E ficava difícil ele fazer as coisas. Aí ele pensou numa maneira de não se molhar mais, ou pegar tanto sol enquanto fazia suas tarefas. Aí ele pegou e fabricou um gorro de couro, que não molhava mais sua cabeça e nem deixava o sol queimar também. Parabéns, pessoal! Esse fazer consciente é a técnica. Acho que vocês entenderam o conceito. Complementando, professora, há quem diga que foi esse fazer, ou seja, a técnica, o responsável pelo processo de hominização do ser humano. A inteligência humana se formou na manipulação e pela manipulação de corpos sólidos. É verdade, Arthur. O ser humano não se converteu para Homo sapiens apenas pela sua relação com o conhecimento. Sua humanização é também, fundamentalmente, fruto da sua passagem como Homo faber. Ao passar a fabricar objetos e utilizá-los, seus saberes, sua consciência, sua cognição e sua relação social se constituíram e ainda se constituem por este fazer. O homem deveria ter nomeado a si mesmo como Homo faber, antes de Homo sapiens. Professora, se a técnica é a capacidade humana de executar e interceder no mundo para produzir sua existência, existe um conhecimento teórico prévio para guiar a técnica? Refazendo a pergunta, professora.
A teoria fundamenta a prática? Essa pergunta ficará para o próximo tópico, onde nos aprofundaremos no conceito de trabalho como princípio educativo. Como resumo desse podcast, podemos afirmar que a técnica é a capacidade humana de fazer e intervir no mundo para produzir sua existência. Ela é uma atividade consciente e planejada, inventiva, reflexiva, pensante. É a mediação para o alcance de uma finalidade humana consciente. É responsável pelo processo de hominização do ser humano. A técnica não deve ser confundida com seus resultados, ou seja, os produtos técnicos. Esse foi mais um podcast de ambientação dos servidores, oferecido pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Baixe esse áudio e também o material gráfico desse capítulo no site www.ifsc.edu.br/ambientação dos servidores 2020.